você conhece alguém comunicativo, extrovertido, entusiasmado, bem-humorado, amigável, bons relacionamentos, persuasivo, eu estou falando do influente. Bora saber mais sobre esse perfil? Bom, aqui está um gráfico de um influente. Olha, perceba que mesmo tendo um alto grau de influente, ele também tem pontuação, ainda que mais baixa, dos outros perfis. O lema do influente é fazer diferente, ele é o comunicador. Os comportamentos que ele mais compreende são extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamentos. O que incomoda o influente? Excesso de regras, detalhes. O influente ele é prático, ele gosta de coisas práticas, ele odeia rotina e regras. Quais são os medos do influente? Rejeição e isolamento. Nesse período de quarentena, o influente sofreu. Às vezes ele olhava para as pessoas da família, alguém que era estável, analítico, e ele ficava desesperado, se achando assim, meu Deus, porque ele queria sair, dar uma volta, encontrar pessoas. Durante um tempo nós não tivemos a possibilidade de fazer isso, né? O influente sofreu. Em que ambientes eles funcionam bem? Interativos, dinâmicos, e eles valorizam atividades sociais. Quais são as necessidades do influente? Viver coisas novas, poder se expressar e se sentir amado, se sentir prestigiado. Quais são as dificuldades do influente? Controle e organização. Olha só, é uma boa dica para o influente. O influente é aquela pessoa que, quando está ali sentado, fazendo um estudo, produzindo algo, de repente vem uma ideia. A tendência do influente é se levantar e começar a fazer outra coisa. O influente, ele tem facilidade em começar, tem dificuldade em terminar. Então, quero dar uma dica para você que está se identificando aí. Isso daqui, ó, uma coisa muito simples, mas que o influente pode ter na sua mesa de trabalho, no seu local de estudo. Veio uma ideia, pega a caneta, escreve e coloca em um painel aquela ideia para você não perder. Mas por propósito, termine aquilo que você começou. Senão você vai ficar se sentindo incompetente, incapaz. Porque com uma mente tão criativa, começou a fazer tanta coisa, mas não terminou, não contou para o seu cérebro uma história de vitória, uma história de sucesso. Bom, no início do vídeo eu mostrei para vocês uma pessoa que é influente pura. E agora eu quero mostrar uma outra possibilidade. Essa pessoa desse gráfico aí é um dominante influente. Presta atenção. 43,83 de dominância e 28,47 de influência. Então essa pessoa, ela tem alto D e alto I. E eu quero aproveitar, é claro que não é o gráfico do apóstolo Pedro, mas eu usei Pedro semana passada para mostrar alguém com alta dominância. Ao analisá-lo, percebo que ele também tem muitas características de um influente. Eu quero compartilhar com vocês. Se eu pudesse colocar um gráfico para Pedro, talvez seria esse gráfico que nós estamos vendo. Jesus Cristo, nosso mestre. O mestre de Pedro soube enxergar nele virtudes que nem ele sabia que tinha. Ajudou Pedro, confrontou Pedro para que esses pontos de melhoria fossem trabalhados. Pedro chegasse a ser quem ele foi. Um grande exemplo para mim e para você. Eu e você, no século 21, também precisamos ter essa percepção de aprender a receber o confronto e reconhecer aquilo que Deus depositou em nós, para que possamos também fazer coisas extraordinárias. Jesus, ele olha hoje para mim e para você. Ele sabe as forças que nós temos e as fraquezas que nós temos também. E eu registrei aqui, quero compartilhar com você algumas forças e algumas fraquezas do nosso dominante e influente, Pedro. Ele é totalmente extrovertido, os seus defeitos são visíveis, ele tropeça de modo impetuoso nas páginas do Evangelho. Em um momento ele era amável, em outro momento ele era alegre, no outro ele assustava com as suas atitudes.
coisas. É caloroso, amável, simpático, atrai pessoas como se fosse um imã, tem um bom papo, é otimista, despreocupado, tem grande dificuldade em seguir detalhadamente as regras, quase nunca fica quieto. No fundo dessa capa de ousadia que Pedro tinha, ele muitas vezes era inseguro e temeroso. Muitos textos a gente enxerga isso. O apóstolo Pedro, com exceção de Jesus Cristo, é o homem que mais se sobressai nos evangelhos. Ele ocupa a situação relevante nos 10 primeiros capítulos de Atos. Depois você confere e você vai poder verificar isso que eu estou falando. Ele falava mais do que os outros discípulos, conversava com a maior frequência com o próprio Jesus. Bom, rapidamente eu vou destacar 3 cenas que comprovam esse lado influente de Pedro. Primeiro, quando Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam ali no mar, Pedro, quando percebeu que era Jesus, falou: Senhor, mande e eu vou ao seu encontro. Jesus então o chama e ele impetuosamente sai do barco e começa a caminhar. Mas lembra, ele começa fácil, mas concluir já é uma grande dificuldade. E ele começa a olhar ao redor e quase que ele afunda, porque ele fica inseguro. A segunda cena é quando Pedro, ele diz para Jesus: olha, eu estarei com você, eu quero estar sempre por perto. E Jesus diz: não, Pedro, não é assim. Você ainda me negará 3 vezes. Não, eu jamais vou fazer isso. Isso mostra a inconstância do influente. Diante da pressão, diante da dificuldade que aconteceu, Pedro negou Jesus. Ele, de fato, ele não concluiu, ele não completou aquilo que ele se propôs a fazer por conta da pressão. E a última cena, acontece uma experiência espiritual. Moisés e Elias aparecem para Jesus e Pedro, naquele momento, talvez se tivesse um outro perfil, permaneceria calado. Mas não, ele tem que falar alguma coisa, né? Essa cena está retratada lá em Mateus 17, 1 a 13. Ele já logo vai falando: ó, quer que eu faça uma tenda? Uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. E perdeu a chance, né, de ficar quietinho, porque ele era muito falador. E esse mesmo Pedro, que negou Jesus, que foi impetuoso, que falou demais, foi cheio do Espírito Santo, alcançou maturidade comportamental e deixou um legado para mim e para você. Tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas e gaste o seu tempo conhecendo seu Deus. Eu termino esse vídeo com uma frase que está na Bíblia e diz assim: o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas.